Glórias a Deus, eu cumprimento a igreja com a graça e paz de Jesus. Amém. Amém. Considerando que todos nós já somos vencedores. Por que somos vencedores? Porque certamente o Espírito Santo convidou a cada um de nós para estar aqui hoje. E poderia ter outros convites também, a gente poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar aproveitando o sol, que já pode ser que ele vá embora, o frio que já chega, mas a gente decidiu falar um sim para o Senhor. A gente decidiu estar na casa do Senhor hoje. E nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Não são todas as pessoas que conseguiram falar esse sim. Certamente o Espírito Santo de Deus foi na casa de cada um hoje, cada um que sabia que teria o culto, cada um que viu o banner, cada um que já veio, cada um que já visitou, ou que nunca visitou, que é a primeira vez. Uns tiveram força, ânimo, discernimento, sabedoria em falar sim, outros não. E a gente vai orar também por essas pessoas que por qualquer motivo falaram não. Por qualquer motivo, aqueles desenhos quando tem o anjinho e o diabinho falando cada um o que fazer ou como fazer. E algumas não tiveram força de estar aqui hoje. Mas cá estamos, cada um de nós, cada um com a sua história, cada um com as suas lutas, cada um com seus sofrimentos ou com suas vitórias. Mas aqui estamos hoje para entregar nas mãos do Senhor. Eu queria, antes de começar essa pregação, fazer uma oração junto com vocês. Queria convidar vocês a baixarem vossas cabeças. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por habitar o nosso coração, ó Senhor. Sentimos, Pai, a Tua presença em todo momento, Senhor. Se faça presente, continue se fazendo presente, ó Pai, nesse culto. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse seja um culto onde tenha libertação, onde tem a cura, onde tem a salvação, onde tem a reconciliação com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, caia por terra qualquer seta maligna, qualquer dardo inflamado que queira nos cegar, que queira nos deixar surdo à Tua palavra, ó Pai. Que a gente possa receber do Teu Espírito Santo de Deus uma palavra abençoada, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, essa será uma noite com respostas. Em nome de Jesus, ó Pai, essa noite o Teu Espírito Santo de Deus vai abrir as portas dos corações que estão fechados, ó Pai. Em nome de Jesus, essa noite cairá por terra ação maligna, correntes serão quebradas, ó Pai. Porque creio, Senhor, na Tua palavra e no Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos aqui seguindo uma série de pregações que começaram a série sendo uma vida abençoada. E nessa série de pregações, esse é o quarto sermão. O primeiro, a pastora Caliana trouxe Deus sempre deve ser o primeiro. O segundo foi sobre o princípio da multiplicação. O terceiro, que nem o Tiago falou aqui, rompa o espírito de Mamon. E nesse quarto sermão de uma vida abençoada, é uma vida abençoada no amor de Deus. Então a gente está tendo uma série de instruções. Deus tem falado ao nosso coração o que significa ser uma vida abençoada, ou como a gente busca uma vida abençoada, o que está na nossa mão, o que fazer, como fazer. Muitas vezes a gente tem dúvida, muitas vezes a gente se confunde, muitas vezes dependendo da nossa caminhada cristã, a gente ainda pode estar em dúvida o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é o errado. E no meio dessas pregações a gente tem visto que não tem muito segredo, a primeira parte, que é se aproximar de Deus. Essa a gente nunca erra. Às vezes a gente tem dúvida se é o trabalho A, se é o trabalho B, se é a casa X, se é a casa Y, se é o país A, se é o outro país. Mas a gente nunca pode ter dúvida do se aproximar mais do Senhor. Porque se aproximando mais do Senhor, não só a gente tem respostas mais claras, como os dias que estão mais difíceis, Ele traz paz para o nosso coração. E vão ter dias mais difíceis. A Bíblia em momento nenhum falou que quem crê no Senhor não teria nada, seria só vivendo uma vida tranquila. Não, falou que teríamos batalhas, teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque aquele que venceu o mundo, aquele que tem o poder de vencer o mundo, é aquele que está conosco. é aquele que está do nosso lado. E isso a gente vai estudar hoje nesse Uma Vida Abençoada
no amor de Deus. Para fazer um estudo bíblico desse tema, nesse sermão, a gente vai utilizar o livro de Romanos. Então, Romanos capítulo 8, a gente vai discorrer sobre alguns versículos, a gente vai começar do 31 e vai um a um até o último. Então, primeiro eu queria pedir, por favor, Carlos, se você puder colocar, a gente vai ler Romanos 8, o 31 e o 32 primeiro. Que diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que lindo! Esse é um texto famoso que você já deve ter escutado sobre se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse é um texto tão rico que ele explica tanta coisa. Muitas vezes em poucos versículos a gente olha palavra a palavra e Deus fala tanto em cada palavra. Às vezes numa leitura corrida a gente não consegue pegar a essência ou de onde vem cada palavra ou por que tem aquela palavra específica. E aqui junto com um estudo eu vou trazer junto com vocês para a gente identificar alguns pontos dentro desse texto. O ponto número 1, ele destaca, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que significa isso? O Senhor, ele peleja pelos seus filhos e é impossível alguém se levantar contra o Senhor. Não tem adversário, Senhor. O inimigo, Satanás, ele é nosso inimigo. Ele luta conosco, a batalha é com a gente. Ele não se atreve a lutar com o Senhor, porque ele sabe que ele perde, porque ele já perdeu. Então, quando a gente fala se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao invés de a gente começar a analisar com os olhos humanos, o que é uma luta? O que é difícil? O que eu vou entrar em fazer? É um trabalho novo? É familiar? É financeiro? É um país? É um documento? É uma injustiça? Seja o que for que a gente estiver passando. E às vezes nos olhos dos homens a gente fala, isso é difícil, isso é muito difícil ou isso é impossível. E a gente vê batalhas que aos olhos humanos ela pode ser impossível. Nem a pessoa com mais sabedoria, com mais experiência pode chegar, tem especialistas em assuntos, tem doutores, PhDs em assuntos específicos, mas eu já vi doutores darem diagnósticos, por exemplo, diagnósticos médicos que o Senhor ele decidiu fazer outra coisa de uma forma diferente. O Senhor mudou o diagnóstico. E a hora que a gente olha essas batalhas impossíveis e às vezes a gente começa a ficar um pouco com medo, porque a gente entra numa batalha falando, ok, sou eu contra quantos? Somos 10 contra quantos? Contra 100? Contra 1000? Contra 1? Talvez nos olhos humanos a gente pode olhar e falar 10 contra 1 a gente vai ganhar. Talvez nos olhos humanos a gente vai olhar 10 contra 1000 a gente fala que é impossível ganhar. Mas isso nos olhos humanos. Certamente vocês já passaram situações, ou alguns estão vivendo situações, assim como eu também vivo, que parece que a gente perde o controle. E às vezes é ruim a gente falar, perdi o controle. Isso não está mais nas minhas mãos. Tem coisa que está nas nossas mãos, tem coisa que está na nossa influência e tem coisa que está totalmente fora das nossas mãos. Mas a hora que a gente começa a entender o quão é gostoso quando a gente perde o controle, porque o ser humano ele quer saber tudo. Ele quer fazer aquela planilha e na planilha ter todos os números certinho, embaixo bate, compara com o número anterior, fala, esse dá. Senhor, o Senhor está nesse aqui porque eu estou vendo que dá. E se não bater, quer dizer que o Senhor não está? E se tiver difícil, quer dizer que o Senhor não está? Então, quando a gente começa a entender que uma vida abençoada, através do amor de Deus, a gente começa a enxergar Deus nas batalhas mais difíceis, porque nas batalhas mais difíceis Ele se revela conosco. Nas batalhas mais difíceis, Ele quer tratar no nosso coração. Às vezes a gente até normaliza que é uma batalha fácil, que nem um lutador, muitas vezes, ele luta com um, luta com outro, ganhou 10 por nocaute, ele já está seguro. Ele fala, não tenho mais adversário, eu sou o melhor de todos. E aí começa a vir o erro que nem o Tiago ministrou aqui no começo.
A hora que a gente começa a falar, não preciso mais. Isso eu sou bom. Então, quando a gente começa a enxergar que Deus trabalha nas nossas dificuldades, Deus ele trabalha nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Por quê? Porque Ele quer ver a gente se aproximar dEle. Ele quer se revelar no meio daquela tempestade, Ele quer se revelar no meio daquele deserto, para que o nosso egoísmo no espírito de Mamon da pregação passada seja quebrado. E não só quem não aceitou Jesus, quem já caminha com Jesus. É uma caminhada constante, a gente se aproximar sempre mais do Senhor. Então, ao invés da gente perguntar, com quantos que eu vou lutar? Vamos entrar nessa guerra? Depende. Em vez da gente olhar por essa forma, a gente olhar pelos olhos da fé. Nos olhos da fé, não quer dizer que a gente não vai ter uma luta, mas quer dizer que a gente vai ter uma vida abençoada no amor de Deus. Por quê? Porque a gente confia que Deus está no controle de tudo isso. Então, ao invés da gente se preocupar quantos que vão, a gente não vai mais querer saber quantos tem do outro lado. Vamos para uma guerra? Vamos! Quantos vai ter do outro lado? Não sei. Qual recurso pessoal tem do outro lado? Nosso recurso é limitado. Aqui a gente tem um estilete cada um. Estão vindo com tanque de guerra, bombardeiro, B-12, avião. Eu não quero nem saber. Quantos dias a gente vai ter que ficar lá? Eu também não preciso saber disso. Qual a pior consequência? Eu não preciso saber disso. Porque na verdade a resposta é: vamos passar por essa luta? Vamos. E não me importa que tipo que vai ser, quantos tem do outro lado, qual o tamanho dessa luta, porque eu sei que Deus ele está comigo. E quando a gente leu esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus ele está comigo, que medo que a gente pode ter? Mas Jesus sabia que a gente teria medo, sabia que a gente teria aflições, sabia que a gente ia passar por situações diferentes. Ele falou: sei que você vai passar, mas lembra de mim. Coloca teus problemas e as tuas dificuldades na minha mão. Serei abençoado, pois do meu lado está aquele que tem o poder de mudar tudo e, além de tudo, ele me ama tanto. O ponto 2, nesse texto que a gente leu, diz o seguinte: aquele que não poupou seu filho, mas o entregou a todos nós. João 3,16 é uma passagem famosa que também diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Quando a gente tenta entender nos olhos dos seres humanos, do nosso sentimento, qual seria o maior sentimento de amor? Por que Deus fez dessa forma? Deus ele queria mostrar para a gente um pouco do amor dele que a gente não consegue nem mensurar. E dessa forma a gente consegue tentar imaginar um pouquinho o que é um amor de filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O instinto de proteção de um filho é algo sobrenatural. Não só nos seres humanos, só tem animais. A gente vê animais com um instinto de proteção com o filho imenso. A gente vê bichinho pequenininho lutando contra bicho grande porque vem atacar os filhos. Como que pode? E se não tivesse o filho lá, ele ia correr. Ele não ia para cima. E alguns a gente vê exemplos até que o bicho grande vai embora. Outro dia eu estava vendo, tem um lagarto que chama teiu, não sei se vocês já viram, quando ele se sente acuado ele sai correndo com 2 pernas, é assustador. E ele sai correndo para frente de bicho muito maior que ele. Eu já vi o urso correr muitas vezes de cachorro porque estava protegendo o filho, em vídeos pela internet, se a gente olha. E se esse cachorro não tivesse um bebezinho lá do lado? Ele ia picar a mula, ele ia vazar de lá. Mas com amor, com um instinto de filho tão grande em proteção, foi o que Deus quis mostrar para a gente. Não foi qualquer um que ele entregou. Não foi um exemplo supérfluo que ele escolheu. Foi o maior exemplo de todos que o ser humano pode tentar mensurar na nossa medida, que é um amor de filho que ele entregou. Às vezes a gente fica tão preocupado se nossos filhos estão felizes. Às vezes por coisa tão pequenininha, a escola nova. Mas se ele for desrespeitado lá... E quando começam a desrespeitar...
que seja um bullying com um filho, isso é desesperador, isso dói na gente, a gente fala que aconteça comigo, eu vou lá resolver quem que é a pessoa, é outra criança de 5 anos que você vai lá resolver e vai estar lá. E você quer fazer justiça com as próprias mãos e falar alguma coisa, aí o que você tenta dar? Um amor excessivo para o filho. E quando a gente não tem tempo para ficar com eles, que a gente quer compensar, a gente se sente culpado, e aquela culpa fica imensa. Por quê? Porque o senso de proteção de um pai com um filho é muito grande. E agora você imagina, nós como seres humanos damos a vida por um filho, mas Deus deu o filho pelas nossas vidas. Se falar para a gente atravessar um caminho de fogo, vai falar, por que eu vou fazer isso? E se falar, mas teu filho está do outro lado, você passa o caminho rodando. Então, quando a gente pensa num amor de filho, é quando Deus ele quer tentar mostrar para a gente, você não tem ideia do tamanho do amor que eu tenho por vocês. E é uma questão comum dos pais defender e derramar amor sobre os filhos, essa essência que o Senhor derrama sobre nós. Por isso que a gente está falando de uma vida abençoada no amor de Deus. Porque o amor de Deus, às vezes a gente acha que consegue mensurar o tamanho de um amor, mas a gente não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus. Da mesma forma que a gente não consegue mensurar o tamanho do poder de Deus. O ponto 3 é que a Bíblia fala, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou para todos nós. Aí ela continua, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Já pararam para pensar isso também? Uma vida abençoada, todos nós merecemos. Todos nós merecemos. Deus ele está falando, todo mundo merece uma vida abençoada. E Deus está falando, não só merece uma vida abençoada, quanto ela é de graça, uma vida abençoada. Mas ela é de graça em um só lugar, ela é de graça no amor de Deus. Quando a gente olha em Romanos 6,23, fala o seguinte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. O diabo ele quer nos enganar. O que está por trás desse versículo? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente está falando sobre o que a gente paga e o que a gente recebe de graça. O diabo ele quer nos enganar porque ele acha o salário, o que é simplesmente o salário? A gente faz um trabalho, faz alguma coisa e recebe de volta uma recompensa. É uma troca. Salário normalmente é troca. E aqui o diabo está falando o seguinte, busca o mundo. Vai no mundo buscar as coisas, vocês vão receber uma recompensa, tem uma troca imensa. Eu posso te apresentar coisas fantásticas, posso te apresentar coisas maravilhosas, e lá vocês vão ter uma recompensa, vocês vão ter um salário disso. Mas aqui a Bíblia está falando, cuidado com o salário que ele não vem de Deus e ele vem do mundo. Porque com Deus não é troca, e Deus ele não cobra. Além dele dar de graça, ele dá de graça algo que ninguém mais consegue oferecer. Nem o diabo consegue oferecer, nem ser humano nenhum consegue oferecer, que é a vida eterna. Então aí a gente se perde muitas vezes no nosso dia a dia, o que é normal, eu me incluo nisso, de entrar, é o trabalho, é pagar as contas, é fazer não sei o que, é ver o filho bem, é ver a esposa, é a gente estar bem, e aí depois a gente vê que a gente está cuidando de todo mundo e não está cuidando de nós mesmos, aí precisa fazer uma academia, aí começa a pagar a academia, faz o primeiro passo, paga 6 meses, às vezes cancela, às vezes começa a fazer algum exercício, eu estou pagando faz 2, 3 meses, mas eu vou começar, mas fiz a parte 1 que é começar a pagar, pelo menos. Mas a gente entra numa falsa ilusão, que é o que Satanás ele quer fazer na nossa cabeça. Satanás quer que a gente se perca nesse furacão de coisa acontecendo. Se perde, porque quando você se perde é tão bom, porque quando você se perde você esquece tanto de Deus. Não quer dizer que é errado, que nem a gente falou na última pregação, de ter as nossas coisas. Não é errado ter um trabalho, não é isso. Desde que isso não seja prioridade. Desde que a gente não busque um salário, uma recompensa no mundo, porque o mundo vai nos enganar. Em algum momento da vida, o mundo ele não vai conseguir dar conta. Ele não vai conseguir oferecer o que Deus nos oferece, e de graça. Então,
a raiz, o coração dessa pregação é justamente uma vida abençoada como? No amor daquele que tem o poder de tudo e o controle de tudo, que é Deus. Quando a gente leu que Deus entrega de graça por amor, através do nosso amor, e a recompensa ela é infinita, sabendo dessa certeza da vida eterna com Deus em Cristo, como não ter uma vida abençoada? Se a gente consegue reconhecer, da mesma forma que não tem pecadinho e pecadão na visão de Deus, na visão da luz da Bíblia, não tem pecadinho e pecadão. Ele iguala pecado em tudo no mesmo nível. Existem consequências diferentes. Por isso que a Bíblia fala, antes da gente olhar para o nosso irmão, que a gente olha a trave dos nossos olhos. Então fala, mas ele mata, mas eu minto. Na Bíblia fala sobre pecado. Agora, o que muda com certeza é a consequência. A consequência não só nossa, dos seres humanos, como que a gente vai pagar, o tanto tempo que vai ficar preso, dependendo do que vai fazer ou não, mas na visão de Deus, Ele está falando o seguinte, vocês são incapazes de conseguir isso sozinho. No Antigo Testamento, quando começou a lei, as 10 leis que Deus entregou para Moisés e depois quase todas as outras que estão nos livros, Números, Levíticos, que ela mostra o que fazer, o que não fazer, que forma fazer, que forma que não fazer, olho por olho, dente por dente. Essa expressão veio do Antigo Testamento. É impossível seguir tudo. É impossível um ser humano seguir tudo. Então, pelo Antigo Testamento, a gente está 100% condenado, porque bastava não fazer uma. Mas aí veio a glória de Jesus. Aí veio no Novo Testamento. Veio a graça. A graça justamente para mostrar, vocês não conseguem mesmo. Mas vocês vão lutar, mas vocês vão fazer, mas vocês vão buscar. Isso é o buscar a santidade. O que é buscar a santidade? É não querer ser santo, que nem se colocar no lugar de Jesus, que nem a serpente falou para Eva fazer. Porque Eva não foi simplesmente ser desobediente, mas quis estar no lugar de Deus. Buscar a santidade é falar assim, Senhor, me livra do que me aproxime, me livra do que me afasta do Senhor. E reforça o que me aproxima do Senhor. Eu vou errar, eu sou um pecador, mas tenha misericórdia de mim. E aí a gente começa a reconhecer nas nossas vidas o poder de Deus. A gente começa a acordar, eu comecei falando isso que não tem pecadinho e pecadão, assim como não tem milagrinho e milagrão. Às vezes a gente se acostuma com um milagre. Vocês lembram de Lázaro? Lázaro, quando ficou doente, foram avisar Jesus. Jesus, o seu amigo está doente, tem que precisar voltar lá. E aí ele falou, essa doença é não acabará em morte, mas é para o Filho do Homem ser glorificado. E ele chega lá, quando ele chega lá, Lázaro morreu. E as pessoas falam assim para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. O que aconteceu? E não só um falou isso. As pessoas ao redor começaram a murmurar a mesma coisa. Se Jesus estivesse aqui antes, o Lázaro não teria morrido. O que aconteceu? Eles se acostumaram com o milagre. Eles sabiam que Jesus podia curar, mas não tinha ideia do poder e quem que era Jesus, porque ele podia ressuscitar. E por se acostumar com o milagre, as pessoas falaram, você podia ter curado. Quantas vezes a gente já não se acostumou que a gente tem saúde? Quantas vezes a gente já não se acostumou que a gente possa ter um trabalho, que a gente está com a vida... O que tem acontecido de bom nas nossas vidas que a gente já se acostumou e não considera mais um milagre? A gente considera um milagre a hora que a gente olha para o lado, para o nosso vizinho, para o nosso irmão e vê que tem uma criança passando dificuldade, uma criança hospitalizada, alguém com uma doença incurável, aí que a gente se olha no espelho e relembra, Senhor, obrigado por eu ter saúde. Ou da gente ter ficado com uma doença terminal e chegar um médico e falar assim, você tem mais uma semana de vida, e depois de uma semana faz o teste de novo, faz os exames, você não tem mais nada, e você glorifica a Deus e fala, Senhor, glórias a Deus, eu recebi o milagre. Por que tem que ficar doente para receber um diagnóstico de cura terminal, para poder levantar a mão e glorificar o milagre e não acordar todo dia de manhã e falar assim, Senhor, nem doença eu tenho, nem diagnóstico eu tenho, o Senhor tem sido tão bom comigo. Isso é para trazer uma vida abençoada. A vida abençoada, ela começa a relembrar a gratidão que a gente tem com Cristo. A vida abençoada, quando está tudo indo muito bem, a gente está louvando ao Senhor. Quando está tudo indo muito mal, a gente começa a glorificar o nome de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, a gente estava num congresso lá em Curitiba
E foram várias igrejas do campo que a gente fazia parte, pessoas viajaram de longe, e o pastor Edinaldo tinha vindo lá do litoral de Curitiba. E ele estava com o carrinho dele, estava avariado. O carrinho dele não estava legal. Era um carro que estava quebrado, era um carro que estava com pneu careca, era um carro que estava precisando de manutenção. E ele chegou lá. Mesmo com o carro dele daquela situação, ele chegou para o culto. Na hora de ir embora, já era muito tarde. E aí olhou um para a cara do outro, vamos embora, já tinha ido embora 90% das pessoas. Ele coloca a mão no bolso e fala, perdi a chave do meu carro. Tenho que voltar 2 horas até o litoral de novo com o carro. Eu, Diego, teria ficado nervoso, me conhecendo. Eu teria ficado irritado, eu teria falado, perdi a chave do meu carro, tive um problema, o que aconteceu, agora vou ter que quebrar o vidro do carro, vou ter que ver se eu não fechei com a chave lá dentro, como que eu vou embora agora? Eu ia ficar atribulado. Mas aquele dia o pastor Edinaldo me deu uma lição muito grande. Enquanto estava todo mundo procurando a chave com o celular no meio da rua no bairro alto de Curitiba, que era escuro, o pastor Edinaldo estava de joelho no chão, levando as mãos para os céus, falando assim, obrigado, Senhor, por cuidar de mim e da minha família. Obrigado, Senhor, por eu ter perdido essa chave, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que eu perdi essa chave porque é por causa do Senhor, porque o Senhor ou vai me livrar de um acidente, ou porque eu tenho que mostrar alguma coisa aqui para alguém, ou o Senhor quer me usar de alguma forma, e ele estava sendo usado para todo mundo que estava enxergando aquilo para o lado. E aquilo virou uma referência. Toda vez que hoje em dia, se eu perder alguma coisa, se acontecer alguma coisa inesperada, acabou uma bateria de um carro e quebrou, furou o pneu do outro e atrasou para qualquer motivo que não estava nas nossas mãos, é glorificar o nome dele e falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano comigo, então me usa como teu instrumento. Se é para eu ser usado, que o Senhor me use. Se é para eu aprender alguma coisa que o Senhor quer mostrar nessa situação, me mostra. E a gente começa a entender o que é uma vida abençoada. Em vez da gente olhar a parte dos problemas, é olhar a parte da oportunidade do que Deus quer fazer com a gente. Colocando em situações difíceis, porque o Senhor quer trabalhar com o nosso temperamento. E às vezes a gente tem um temperamento difícil, que responde forte e é impaciente, e aí vem aquele 10 situações para você treinar aquilo lá. Você fala, Senhor, mas eu estou pedindo para você ser uma pessoa mais calma. E o Senhor, sim, eu estou botando situação para mostrar que eu estou com você, e você tentar, e você não entendeu. Não quer dizer que a situação vai sair, mas quer dizer que a situação ela vai aparecer e você vai poder glorificar o meu nome e você vai poder celebrar e testemunhar a transformação que eu tenho feito com você. O nosso testemunho é a nossa fortaleza. Nunca reduz um testemunho, nunca reduz o que Deus tem feito na sua vida. É um milagre, é um cuidado. Testemunha isso num pequeno grupo, testemunha para as pessoas. Conversa comigo, a gente traz até o altar, que nem a gente já trouxe algumas vezes, testemunho de cura, libertação. Um milagre é um milagre. Às vezes a gente fala, mas é tão pequenininho o meu milagre, será que vai ter alguma coisa? Às vezes a pessoa que saiu de casa e veio até aqui, ela pediu um sinal de Deus. Falou, Senhor, se acontecer isso, se alguém falar isso durante o culto, se alguém vier com alguma coisa parecida, eu vou entender que o Senhor quer falar comigo. E às vezes a gente tem medo de falar, mas o Senhor quer usar cada um de nós. Todos nós somos embaixadores de Cristo, todos nós podemos falar de Cristo para as pessoas, mas eu não conheço da Bíblia muito bem. Então que comece com o que Deus tem feito na sua vida. As pessoas adoram escutar as histórias. Às vezes os religiosos querem até discutir teologicamente o que você conhece, o que você não conhece, se você está certo ou se você está errado, mas a tua experiência com Deus ninguém vai discutir. O que Deus tem feito na sua vida ninguém pode falar, é o contrário, porque a tua vida é o que Deus tem feito. Você vai falar, eu estava perdido nas drogas, mas o Senhor me libertou, quem vai falar que não foi? Eu estava depressivo, eu não estou mais, agora eu consigo testemunhar isso, eu consigo agora apresentar para as pessoas que têm depressão, eu consigo falar que sim, existem os médicos que eu acredito, que o Senhor também dá sabedoria para eles, existem os remédios que muitas vezes sim a gente precisa tomar e precisa procurar, tem os psicólogos, os psiquiatras, os enfermeiros, mas existe aquele que pode mudar qualquer situação, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer tudo a qualquer momento. Imagina que testemunho forte. Eu conheço ex-viciados de drogas que falavam, o que eu vou ser usado agora? A gente falava, imagina você numa clínica de recuperação, testemunhando o agir de Deus ali dentro. E um viciado que está lá dentro buscando, tentando. Ele falava, mas você não sabe o que eu passo. Ele vai falar assim, eu sei, meu irmão. Eu sei, porque eu passei pela mesma coisa.
E aí o Senhor te dá autoridade, além de tudo, para o teu testemunho, para falar do nome dEle. Eu sei, mas eu vou te falar agora como que eu saí. Eu vou te apresentar agora quem que me apresentaram. Tem um ponto que ele é muito importante, que uma das coisas que Deus quer que a gente aprenda é quem nós somos. Quem somos nós? A gente vive numa sociedade hoje que muitas vezes as pessoas estão com crises existenciais. Está tendo todo tipo de pessoas com dúvidas, de depressão, para que eu sirvo? O que eu vou fazer? E Deus ele traz frequentemente o poder que temos sobre a nossa mente. E Ele deixa claro que é um poder que está dentro de nós, através do Espírito Santo. Em Gálatas diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. 1 Pedro 1,13 fala, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É o poder que tem na nossa mente. E a nossa mente, através do Espírito Santo de Deus que nos direciona. Mas Satanás também sabe disso. Satanás sabe que através da nossa mente que ele pode destruir a nossa família, que pode nos destruir, que pode destruir as pessoas ao nosso redor. É através da nossa mente que a primeira semente que é colocada, que a gente pode desistir, que a gente pode querer matar, que a gente pode querer se matar. Isso são sementes que Satanás coloca na cabeça de cada um. E ele é especialista nisso. Por que ele é especialista? Porque ele faz isso há tanto tempo e dá certo. Por que ele vai mudar a estratégia? E como filhos de Deus, que a gente merece uma vida abençoada no amor de Jesus, como a gente blinda a nossa mente. O nosso corpo, às vezes a gente vê quando tem uma doença, quando tem uma marca, a gente é mais visual, às vezes é mais fácil fazer um exame, identificar alguma coisa, mas e a nossa mente? A nossa mente às vezes pode ser um mistério, às vezes não tem exame diagnóstico que seja preciso, porque ela é mais complexa. E por ser mais complexa, ela pode ser tanto usada de uma forma divina através do Espírito Santo, ou de uma forma que Satanás pode destruir tudo através da nossa mente. Já viram aqueles filmes que os arqueiros, eles pegam uma flecha, põem fogo na ponta, joga a flecha, cai em cima de uma casa e põe fogo na casa toda? Essas são as setas inflamadas que a Bíblia fala que Satanás joga contra a gente. É só uma flechinha com um foguinho desse tamaninho. E a gente fala, mas é tão pequenininho. Ele prefere colocar um fogo pequenininho, porque se ele põe um grande a gente já vê que é um incêndio. Um pequenininho a gente aceita e nem percebe. E ele vai aumentando. Não é uma bomba atômica que vem e destrói tudo. É uma seta inflamada. E aí ele coloca dúvidas, inventa situações, engana, desmotiva, faz a gente desacreditar, faz a gente minimizar, nos acusa. Coisas que a gente já resolveu há anos atrás, vem uma acusação, isso é uma seta inflamada. Muitas vezes transforma coisas pequenas em tempestades sem precedente. Quem nunca passou por isso, de por uma coisa tão pequena, aparentemente, virou uma destruição. Uma discussão que poderia ter sido resolvida de uma forma tão simples, inflamou de uma forma que ela explodiu. Começou com uma flechinha com um foguinho na ponta. Eu já vi isso acontecer. A gente atendendo pessoas, famílias, já viu isso acontecer. Num trabalho, pessoas pediram demissão quando não deveriam, jogaram tudo para o alto. Na família, pediram um divórcio de algo um problema pequeno que poderia ser resolvido de uma forma mais fácil. Entre pai e filho,
um pai abandonar filho, filho abandonar pai por causa de uma coisinha do mal entendido. Satanás é o rei do mal entendido. Ele é especialista, ele adora fazer isso e a gente cai muitas vezes. Num amigo que por causa de uma desconfiança, aquilo virou uma bola de neve que teve um rompimento. Eu conheço pessoas que romperam e não sabem nem explicar por que romperam. Algumas explicam porque eu acho. Foi uma seta inflamada que fez um acho virar um rompimento gigantesco. Agora, o que Deus queria trabalhar naquela família, naquela amizade, naquelas pessoas? Eu acredito que Deus, Ele muito mais junta pessoas, Ele junta propósitos. Por que a gente está aqui no interior do Reino Unido, em Leamington Spa, todos juntos? Uns se conheceram recentemente, uns já se conheciam há um pouco mais tempo. Eu conheci o Igor lá, quando a gente trabalhava na mesma empresa no Brasil. E foi aqui que Deus falou assim, não, eu preciso tirar vocês de lá e colocar aqui, porque eu vou mostrar agora, vocês vão viver um milagre junto que eu tenho preparado para vocês aqui. E assim como cada um de vocês, quantas pessoas aqui que a gente viu aceitar Jesus, se reconciliar com o Senhor, ver vidas transformadas, ter cura, ter salvação, ter libertação, agora servindo a casa do Senhor, pessoas com histórias diferentes, com estados, países diferentes, mas aqui juntos. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente precisa saber disso. O ponto principal é se aproximar de Deus. O segundo ponto é a gente entender que Satanás ele vai querer colocar armadilha nas nossas vidas. Quando eu não frequentava a igreja ainda, sempre acreditei em Deus, mas uma época da minha vida eu não acreditava que existia o mal, não acreditava que existia o diabo. Achava que era que nem Saci Pererê. Se você falasse, ele existia, se você não falasse, ele não existia. Achava que era assim que funcionava, como se fosse uma lenda, o diabo. E por isso ele fazia gato e sapato comigo e eu não reconhecia que era ele. E eu achava que eram decisões da minha vida, que era alguma coisa que eu ia buscar. Então, como cristão, a gente precisa também estar atento das armadilhas. A gente precisa estar atento se numa conversa, numa discussão com um amigo, com um familiar, com a esposa, se veio aquela seta inflamada. Se a palavra que está saindo da nossa boca é palavra que vai glorificar o nome de Deus ou é palavra que vai fazer aquela seta inflamada virar um incêndio. E a gente tem que falar isso de uma forma aberta entre cristãos, porque a gente vê isso se repetir. A parte boa é que o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Mas às vezes as consequências e o caminho de volta ele é mais tortuoso. Então é bom a gente saber disso, enxergar isso. Está em casa, está numa discussão, a coisa não está indo legal. O Senhor está na conversa ou a gente deixou Ele na sala do lado para a gente agora resolver o que tem aqui? Seja isso o que for nas nossas vidas. Antes de algo dominar o nosso corpo, nossa mente já está dominada. Se dominarmos a mente, a gente domina o corpo. Mesmo com um corpo saudável, se a mente estiver corrompida, a gente pode perder a salvação. Mas o corpo pode estar doente, se a mente estiver blindada, a gente não perde a salvação. Quando a gente continua em Romanos 8, a gente vai ler, Carlão, agora do 33 ao 35, que diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem gosta de ser acusado injustamente? Para mim isso está no topo da lista de coisas que são difíceis de se lidar. Uma coisa é a pessoa ser acusada de um negócio que realmente fez e reconhecer, e mesmo assim às vezes a gente é um pouco duro de receber um feedback, uma acusação. Mas e quando é injusto? Além de tudo, quando você está com o coração disponível, você está com toda a boa intenção e alguma coisa acontece, você tem uma acusação injusta de alguma coisa. É isso que Satanás faz. Porque a hora que a gente é acusado injustamente, a gente quer jogar tudo para o alto. Eu já vi pessoas serem acusadas injustamente e falar assim, então
põe outro no meu lugar, então o ministério já também não serve mais. Satanás ele quer fazer uma bagunça no acusado injustamente, porque ele é o especialista de acusar injustamente, porque ele sabe o que causa no coração das pessoas, causa indignação, causa raiva, causa tristeza. A Bíblia também ela nos adverte algumas coisas que poderiam nos separar do amor de Cristo, que ela lista como tribulação, angústia, perseguição. E é recorrente as pessoas se afastarem de Deus nessas situações. Passando por situações difíceis, as pessoas se afastarem de Deus. A gente já viu isso se repetir algumas vezes. É recorrente o diabo fazer a gente querer desistir, nos afastar de Deus por um problema. Vocês veem, Adão e Eva pecaram. Qual foi a primeira reação que eles tiveram? Se esconder da presença do Senhor. Onde deveria ser exatamente o contrário. É voltar para os pés da cruz e para os pés do Senhor. De um lado, Satanás acusando, você é digno, você não pode, você não merece. Do outro lado, o Espírito Santo falou, não é por merecimento, é pela graça do Senhor. E o Senhor está de braços abertos para aquele que se arrepende de todo o coração. Às vezes vem aquele pensamento, eu tenho um problema, estou com um problema. Quer saber? Por causa disso eu não vou no culto, não vou mais orar, vou sair do ministério, não quero mais nada. É assim que Satanás acusa e atua muitas vezes. Quando a gente entende e aceita que o amor de Deus é perfeito, a vida abençoada é uma consequência. Porque a gente começa a entender que isso tudo é o Senhor que pode trabalhar nos nossos corações. Se é uma provação do Senhor, que a gente consiga ser provado na provação, se é uma tentação de Satanás, que a gente consiga se tentar. Em Tiago 4,6, submetam-se a Deus e rejeite ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está na batalha com vocês e com a gente. E ele não luta numa batalha que o Senhor está. Agora, como que a gente pode mudar a nossa mente? A Bíblia diz que os olhos são candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Olha que interessante. Fala sobre os olhos. Mas muito mais do que os olhos visuais que a gente pode enxergar, é quando a gente começa a olhar para dentro. Olhar para dentro de nós mesmos. Às vezes é fácil olhar para fora, olhar para os outros. Às vezes tem pessoas que são especialistas em solucionar problemas dos outros. Mas às vezes é difícil a gente olhar para dentro e reconhecer 100% o que tem aqui dentro. Até a gente perceber que tem uma batalha eterna e grande entre o espírito e a carne. E aquele que for mais alimentado vai vencer. Aí o que a gente tem se alimentado? Como a gente tem vencido essa batalha se é impossível sozinho? O que a gente pode se fortalecer se alimentando? De oração, leitura bíblica, de estar entre irmãos louvando a palavra de Deus, estar num pequeno grupo, estar numa pregação onde tem um estudo da palavra. Vocês já passaram por alguma situação que algo na tua cabeça ficava falando com você mesmo? Eu já passei por isso. Já viram aquele filme, O Senhor dos Anéis, que tem o Gollum e o Sméagol? É a mesma pessoa e parece que são duas falando com ela mesma e você começa... Parece que tem um lado falando, viu? Você viu aquilo lá tá errado. Aí você fala, sim, eu acho que tá errado mesmo. Mas será que tá errado mesmo? Aí vem outra e fala assim, sim, mas olha o jeito que ele te olhou. Tá de uma forma diferente, você fez alguma coisa. Aí você... Não, e aí a gente entra com uma batalha na própria cabeça. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Comigo já aconteceu isso. E o pior é que a gente começa a escutar e começa a se remoer. Aí, às vezes a gente começa a estar feliz e começa a ficar bravo do nada, não é porque ninguém falou nada pra gente, não é porque nada aconteceu, é porque a nossa mente falou com a nossa própria mente e a gente sentiu duas pessoas discutindo internamente, falando, sim, mas acho que não está certo fazer isso. Você acha justo o que estão fazendo com você? Você acha justo? Então, se você não acha justo, então não ajuda o outro, então não faz aquilo lá. E aquilo vira uma bola de... aquilo fica angustiante. E é uma seta. Agora, como perceber isso? É fácil saber quando não é de Deus, quando as consequências daquilo te afastam de Deus. É isso, estou com aquilo remoendo na minha cabeça. Ok, a consequência, a ação, te aproxima ou te afasta de Deus? Se você sentir que te afasta, repreenda.
Repreenda aquele pensamento quer te distrair, aquele pensamento quer fazer você não ir mais em frente. Assim como Deus tem um plano nas nossas vidas, Satanás sabe do nosso potencial, ele quer o quanto antes quebrar, destruir, enganar. A luta ela é diária, o tempo todo, mas a vitória ela é garantida com Deus. Hoje, enquanto eu estava escrevendo esse texto específico, você fica escutando aquilo que fica remoendo. É fácil saber quando não é de Deus, quando for consequência que te afastam de Deus. Enquanto eu escrevia esse texto, alguém me escreveu que estava passando por uma dificuldade específica e por isso não viria até aqui. Enquanto eu estava relendo esse texto, enquanto eu estudava antes de começar o culto, outra pessoa me escreveu a mesma coisa. Tive um problema específico e por isso eu não vou. Mas não um problema que não conseguiria vir. É um problema que Satanás colocou uma seta falando, para que você vai? Entende o que eu estou querendo dizer? E aí a gente pode estar muito bravo muitas vezes, a gente pode estar angustiado muitas vezes, mas a solução não é se afastar de Deus. Porque o dia mau, o dia que ele bater na nossa porta, a gente tem que identificar ele. E tem que saber que não é do Senhor. E tem que repreender, e tem que lutar contra aquilo. Ah, mas Deus vai ver se eu for até o culto sem vontade? Com certeza absoluta vai, porque você está se submetendo a Ele. A Bíblia diz, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluias. A gente leu sobre acusação, mas também leu quem nos justifica, que é Deus. O que é justificar? Significa que a gente é justo, não merecedor de um castigo. A justiça ela é feita por Deus. Pode ser que a gente vá ver ela, pode ser que não. Mas no reino de Deus a justiça ela é sempre feita. E com Deus nos justificando, Satanás não pode mais nos acusar. Ou se ele tentar, ele não tem autoridade para nos acusar. Mas é alcançado por Jesus que morreu por nós. Queria já chamar o grupo de louvor aqui, a gente está chegando no final de mais uma pregação. Enquanto o grupo de louvor vem, eu queria ler os próximos versículos dessa pregação. Carlão, se você puder colocar em Romanos 8,36, por favor. Diz o seguinte, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Pode manter isso aqui, por favor. O que significa isso? Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Esse texto, ele explica a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e o perigo iminente nas nossas vidas. Vamos supor numa situação normal, de uma fazenda lá que tem os bois, as ovelhas, e uma ovelha está destinada ao matadouro. A ovelha consegue escolher para não ir no matadouro? Ela não consegue escolher. A ovelha consegue falar assim para alguém que está lá, viu? Vai levando essas aqui que eu tenho um negócio para fazer. Ou tenta negociar, viu? Eu sei que elas vão para o matadouro, me deixa aqui que eu resolvo outras coisas. Não tem o que fazer. A ovelha que está destinada ao matadouro, ela vai ao matadouro. Não tem conversa, não tem solução, não tem tentar fugir. Vocês conhecem uma ovelha que conseguiu fugir por causa que não foi levado ao matadouro? Que fez um plano infalível, fez uma escada, pulou uma cerca? Não tem. Em uma situação normal, elas são destinadas ao matadouro e elas não conseguem sair. É impossível aquela que é destinada a sair. Mas aí vem a parte maravilhosa. Elas estão condenadas a não ser que o quê? A não ser que tenha um bom pastor que por amor a elas veja aquelas ovelhas irem para o matadouro e ele decide, ele as conduz para não irem. Carlão, coloca o versículo próximo, por favor. A Bíblia fala, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Se voltar em 8,37, mas todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Jesus é o nosso bom pastor. O mundo nos levaria com facilidade para essa condenação. E leva fácil, sem a gente nem perceber. Mas ele, como um bom pastor, ele percebeu e ele colocou com amor a oportunidade da gente poder se reconciliar com ele. Queria convidar vocês todos a ficarem de pé, por favor. Se a gente fosse uma ovelha dessa, a gente perderia, não tem como. Mas a Bíblia diz que somos mais que vencedores, não por nós, mas por Ele, por meio daquele que nos ama, que é Deus. Essa pregação de hoje, uma vida abençoada no amor de Deus, é ter a certeza da vitória, pois na batalha está aquele que nos ama e tem o poder de mudar.